ela vem nos dizer que nós somos o quê? A sua sombra. Vamos entender uma coisinha. Deus é espírito, Deus não tem forma. Eu não posso dizer Deus é isso aqui, porque tudo que eu pudesse dar de entendimento em relação à forma de Deus iria limitá-lo, iria torná-lo finito. Então eu tenho que entender que eu não posso criar uma imagem de Deus baseada em uma forma, ok? Nós não podemos fazer isso. Está escrito, Deus é espírito. E espírito, essa palavra espírito em hebraico é ruah. Ruah é vento. Você não vê o vento, né? Você sente ele, você sabe ver a movimentação dele em algumas coisas, mas você não vê o vento, né? Então, entenda que Deus é espírito. Nós não podemos dar uma forma a ele. Então, que imagem é essa de Deus que ele fez o homem? A sua sombra. Então, vamos entender aqui. Se você se projetar aí diante da luz, você vai ver que você tem uma sombra. E o que é essa sombra? Deus, quando fala sobre essa imagem, ele não está falando sobre uma forma física, mas ele está falando sobre o seu caráter, ok? Nós somos a projeção criada de Deus para refletir como a sombra dele o seu caráter, seus atributos de caráter, ok? Deus espera que nós alcancemos o que nós perdemos lá no Éden, que é após a queda, né? Que voltemos àquela pureza, a pureza verdadeira, né? Que Adão tinha, totalmente, pureza plena, de bondade, de justiça, totalmente o homem submisso a Deus, entende? Um homem perfeito, é o que Paulo diz, né? Após nós recebemos o Espírito Santo, através da confiança em Yeshua, nós passamos a caminhar o processo de purificação da nossa alma, né? Esse processo de deixar o velho homem para trás, o velho homem de queda, de morte, para que andemos agora o caminho da vida, através de Yeshua, da sua justiça, até chegarmos à estatura de homem perfeito novamente, a qual tínhamos antes da queda do homem lá no Éden, ok? Eu espero que tenha resumido aí. Mas o que acontece? Deus quer que nós cheguemos novamente a essa imagem do seu caráter, ok? Um caráter que não é governado pela sua alma animal, pelas suas vontades, pelas suas emoções, mas é que totalmente submisso àquele que está acima de nós, ok? Ao Eterno. E o que acontece? Como a criação, né, vamos dizer assim, ela criou uma paixão pela matéria, né? O tanto é que a gente vê isso no apego do homem a tudo que é material, né? Então Deus teve que descer para nos fazer, nos ajudar a nos religarmos a Ele através do seu Espírito, né? Por isso Ele nos concedeu hoje o Espírito Santo, porque o Espírito Santo anda conosco 24 horas, nós não estamos mais sozinhos. A partir da nossa confiança em Yeshua, recebemos o Espírito de Deus e temos o próprio Deus ali conosco todos os dias nesse processo, nos ajudando nesse processo de purificação, de tirar o que nos afasta dele, de nos ajustar novamente com a nossa essência divina, de alinhar essa alma animal, essa matéria, como era no Éden, ok? Porque qual é o propósito? É pegar essa alma animal, pegar essa matéria e torná-la, submissa à alma divina, entende? Não é extirpá-la, nós somos um ser material,
mas é torná-la novamente em alma divina, em ajuste perfeito com a alma divina, como era no Éden, ok? E o que eu quero te dizer disso? A partir disso, então, como entendemos ser filhos de Deus, ter a identidade de Deus? Se nós, à medida que caminhamos com o Espírito Santo, somos levados ao estado de santidade, ao estado de, vamos dizer, de aperfeiçoamento, até sermos essa imagem de Deus novamente, aí sim nós podemos dizer que temos uma identidade, ok? Por quê? O que sobra disso aqui tudo para nos dizer, essa é a minha identidade. A minha identidade, ela só é realmente evidenciada a partir da imagem do eterno em mim. Por quê? Não existe identidade fora de Deus. Porque se nós somos a sua criação e nós somos a sua imagem, a sua sombra, a sombra da sua imagem, ok? Então, nós só temos identidades nele, ok? Fora dele não há identidade humana. Fora dele só existe isso daqui, o que a ciência vai dizer que é biologia, que é química, que é micro-organismos, que são importantes, mas isso não é a sua identidade, ok? Isso é só, vamos dizer, uma parte de você, não é o seu todo. Porque você é um ser trino, corpo, alma e espírito. Ninguém separa o corpo, aí vamos colocar o corpo aqui, a alma aqui, o espírito ali. Não, não tem como isso. Nós somos um ser de 3 elementos, né? Então é isso que Deus espera de nós, que nós cheguemos à identidade que nós perdemos no Éden após a queda. A identidade de sermos a sombra da imagem de Deus. Que imagem é essa? Do seu caráter, os seus atributos de caráter, plenos e perfeitos, submissos nele, ok? Mas eu quero só te deixar agora com uma coisa assim que eu ouvi esses dias e eu creio que assim, vai fechar com chave de ouro, porque alimentou. Quando eu ouvi, eu falei, é isso, é isso. E eu espero que você também fala, é isso. E que Deus possa te alimentar assim como Ele me alimentou, com um sentimento de maravilhada, ok? Sentimento de uau. Tá bom? Eu vou ler para você, eu anotei aqui. É a respeito de alguma coisa que possamos definir essa identidade, essa imagem, essa sombra da imagem de Deus. E é a partir de uma figura mitológica. Você já deve ter ouvido falar de Narciso, né? E Narciso é uma figura mitológica grega, né? E ele se debruçava sempre às margens do rio. E você sabe que Narciso, ele não estava procurando ali a beleza do rio. Ele sempre estava querendo ver a sua própria imagem, né, refletida ali nas águas, porque eles se achavam mais belo, ok? E diz assim, um dia Narciso foi embora. E o rio chorou a partida do Narciso. Então as árvores e as flores perguntaram para o rio, ó rio, por que choras a partida de Narciso? Então o rio suspirou e disse, eu choro a partida de Narciso, porque eu amava. Então uma das flores disse ao rio, mas você não sabe que todas as vezes que ele debruçava sobre as margens, a última coisa que ele queria ver era você, rio? Ele nunca te amou, ele sempre amou a si mesmo. Então o rio suspirou pela segunda vez e disse, eu choro a partida de Narciso
porque eu o amava e porque todas as vezes que ele se dobrava sobre as margens do rio, era só naquela hora do dia que eu via as minhas margens nos olhos de Narciso. Eu espero que você tenha entendido. Olha, eu, na estatura de homem perfeito, refletindo essa sombra da imagem de Deus, é tão importante para ele porque ele vê, olha só, quando ele olha para os nossos olhos, e você vai também ver que existe até um dito, né, de que os olhos são as janelas da alma, né? Mas também Yeshua também disse isso lá em Mateus 6:22, quando ele diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Ok? Então você entende que realmente é nos olhos, né? Dentro dos olhos que é vista a alma, ok? E é quando Deus realmente ele pode ver a sua própria imagem refletida em nós. Você está entendendo que grandiosidade é isso? É Deus te dizendo que, ei, eu coloquei a minha identidade em você. E você só acha a sua identidade alinhada a mim, ok? Eu e você somos um. Eu e você só temos a identidade quando juntos, ok? Isso é muito grandioso. Eu espero que você entenda o quão valorosa é a sua vida para o eterno, para aquele que te criou, para aquele que espera ansiosamente que você chegue à estatura de homem perfeito, a esse estado de sombra refletindo a imagem dele em você, ok? Eu queria assim que realmente você entendesse que a sua vida tem muito valor a Deus. Hoje, diante da situação que a gente está vivendo, não é divulgado, mas a gente sabe que tem ocorrido muito mais casos de suicídio de pessoas que estão nessa hora achando que eu sou uma inútil, eu não tenho valor, nada mais faz sentido. Mas Deus está declarando através dessa identidade de que você tem muito valor para Ele, ok? E de que a sua vida não é em vão. A sua vida, ela foi feita, ela foi criada para um propósito, entende? Ela não é um caso de inutilidade, não é uma coisa do acaso, de má sorte, não. Aqueles que confiam em Deus, aqueles que confiam nessa projeção, nesse projeto de Deus, você é um projeto de Deus, ok? E aqueles que confiam nisso podem estar certos de que tem um alto valor diante dos olhos dele, de que tem uma alta significância, ok? Que sua vida não é vã, é uma vida de propósito. Amém? Eu espero que você possa ter se alimentado hoje. Esse canal ele se chama Identidade Eterna, né? E eu acho que quando Deus me deu todo esse entendimento essas últimas semanas, eu fiquei assim encantada e assim totalmente grata, sabe? Porque realmente eu posso dizer que hoje eu entendo que identidade eterna é essa. Qual é a minha identidade? Eu não vou falar aqui do meu testemunho agora, mas desde 2018 eu me voltei a Deus através de uma experiência pessoal com o Espírito dele e de conhecê-lo pela sua palavra, de buscar essa identidade dele e buscar a minha identidade. Eu creio que agora realmente ele me deu,
o conhecimento de quem eu sou, de qual é a minha identidade. Eu espero que você também possa ter esse entendimento, ter essa plena certeza de quem você é, da parte dele. E eu queria só te lembrar, não sei se você já viu, já leu o livro de Números, né? Infelizmente, o corpo evangélico tem anulado, né? O Antigo Testamento, vamos dizer assim, principalmente o Pentateuco, que a gente conhece como Torá, os 5 livros de Moisés. E justamente quando você lê o livro de Números, você vai encontrar um Deus de detalhes que se importa com cada pessoa, sabe? Cada pessoa é importante, sabe? Você vai ver o livro de Números, Deus detalhou os nomes de cada um dos líderes, os nomes, pediu para Moisés anotar o nome de cada um dos seus servos. Isso é cuidado, isso é honra, isso é valorizar, ok? Então, eu espero que você tenha todo esse entendimento de que sua vida realmente tem muito valor a Deus e que você possa se dispor a verdadeiramente a se empenhar em chegar nesse objetivo de receber a sua coroa da vida, de dizer eu consegui, e de que o próprio Deus possa olhar para você e possa ver verdadeiramente a sombra da sua imagem refletida nos teus olhos. Amém. Eu oro que o Senhor tenha te abençoado essa tarde com esse estudo. E se você gostou, por favor, compartilha. Eu não peço para você compartilhar por querer fama, por querer reconhecimento de homem algum, mas porque a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela sim é digna de ser ouvida, de ser exaltada por toda a criação, nos céus e na terra, porque Ele é digno, ok? E assim eu agradeço por você ter me ouvido até aqui. Shalom, que Deus te abençoe.